ele foi desenvolvido justamente com o objetivo de quando você não consegue, dentro de uma alimentação, uma rotina alimentar, trazer todos os nutrientes necessários para o seu corpo. Então, se você tem uma deficiência nutricional, se você tem uma necessidade, é um bom motivo para você usar um suplemento. Isso é um dos fatores, né? Então, com a correria do dia a dia, tipo, corrido, não consegue cozinhar, come fast food, não mastiga direito, daqui a pouco o intestino não está funcionando muito bem. E a gente tem que pensar também na matriz dos alimentos que a gente está comendo hoje. Por mais que a gente consiga comer alguns vegetais, algumas frutas, legumes, nem sempre a forma como elas são produzidas, né, são cultivadas, também nos trazem aquela qualidade nutricional esperada com relação à absorção daqueles nutrientes. Então, se a terra é fértil, se a gente tem uma terra boa de qualidade ali, também vai influenciar na quantidade de nutrientes que a gente vai estar absorvendo. Então, hoje, tudo é muito corrido, tudo é muito difícil de conseguir ter tempo para preparar, para ter aquele cuidado. Claro que quando a gente quer cuidar da alimentação, a gente sempre encontra um jeito e se organiza. Esse é o papel da nutricionista na vida do paciente também, é conseguir organizar essa rotina alimentar para o paciente nesse sentido, para que ele, obviamente, consiga tirar o máximo de benefícios com relação à dieta, à questão alimentar mesmo, né? O alimento por si só. Então, teoricamente, nós deveríamos tirar 100% da parte nutricional através dos alimentos. Mas hoje, realmente, sem dúvida nenhuma, é um pouco difícil da gente conseguir. Então, um dos fatores da gente introduzir a suplementação de introduzir os nutrientes através da suplementação. Isso é um dos fatores, tá? O segundo fator pode ser por uma questão de ter uma patologia, por exemplo. Então, a gente quer associar um tratamento fármaco, a gente pode associar o tratamento a um suplemento. Então, a gente consegue melhorar aquela doença que está sendo tratada, a gente vai falar disso daqui mais a pouco. Então, é um segundo fator de qual o motivo que a gente pode usar. Segundo você come, mas não consegue comer o suficiente por uma demanda maior. Então, por exemplo, se eu pratico atividade física de forma intensa e gasto muito mais do que eu quero gerar, eu preciso adicionar um suporte, né, ideal nesse sentido da suplementação. Então, é um outro fator da gente pensar. Então, tem vários fatores de por que a gente deve usar o suplemento, pensando que ele serve como suplemento mesmo, para suplementar, para a gente adicionar um fator a mais ali dentro de uma necessidade. Tá. Então, assim, é legal de vez em quando a gente fazer uns ciclos, usar algumas coisas, avaliar, pensando que o suplemento está ali para somar dentro da rotina diária. Por isso que é importante a gente já começar falando que passar pelo nutricionista é fundamental, para avaliar a parte física, para avaliar a questão bioquímica, né, os exames, e tentar chegar num acordo entre o paciente e o profissional, quais são os objetivos alcançados. A nutricionista vai identificar os fatores bioquímicos, né, e físicos, e claro, o paciente vai dizer qual que é o objetivo dele, questão estética e tudo mais, para que tudo se some nesse sentido, para que se chegue numa conclusão. Perfeito. Ok? Então, vamos lá. Normalmente, quando a gente pensa em suplementar, a gente, principalmente, obviamente, para quem é mais leigo, que quem vai suplementar é quem pratica atividade física, quem faz atividade física de forma mais intensa, quem é atleta, e muito pelo contrário, assim. A gente, obviamente, tem esse nicho, né, de pessoas que fazem atividade física e vão usar, e normalmente usam suplemento, mas a gente tem outros nichos também que podem e devem utilizar a suplementação, como a gente está colocando ali os tópicos. Então, identificar qual é esse público-alvo para a gente introduzir o suplemento é importante. Quando a gente pensa em crianças, normalmente a gente não liga, né, a questão da parte da suplementação, mas muitas vezes é necessário para quem atende crianças e adolescentes em fase de desenvolvimento. O uso do suplemento pode ser muito bem-vindo para que esse desenvolvimento realmente seja de acordo. Tem muitas crianças que são inapetentes, que são resistentes de comer, que são extremamente seletivas para comer. Então, tem muitos pais que sofrem muito nessa fase de desenvolvimento, que faz com que a criança, se não for suplementada, ela vai perder nutrientes que são importantes ali para ter um desenvolvimento realmente potencializado. Então, isso pode afetar a questão de produção hormonal, isso pode afetar a questão de desenvolvimento de altura, do cognitivo. Então, crianças realmente é um público-alvo nesse sentido de quando a alimentação não é o suficiente, podem
e devem suplementar. Então, a gente pode pensar desde um ômega 3, a gente pode pensar em polivitamínicos específicos, a gente pode pensar em taurina, por exemplo, daria para pensar na própria taurina nesse sentido. E a gente pode pensar em suplementos que também têm uma cara mais esportiva. Por exemplo, crianças que não conseguem comer carne, seria muito interessante se a gente pudesse suplementar o whey protein, né? Que são extremamente seletivas, aquelas que ficam só naquela rotina do carboidrato, né? Pão, arroz, macarrão, e aí não conseguem comer a proteína. Um bom whey protein de qualidade, né? Com aquele perfil mais puro, seria muito interessante para a gente introduzir com esse público ali infantil em fase de desenvolvimento. Depois a gente tem a fase adulta, que é a fase mais comum. E aí o adulto pode variar desde uma desnutrição até mesmo uma necessidade por um perfil mais esportivo, né, Sá, você que malha. Eu acho que assim, muitas pessoas que fazem um esporte forte, intenso, acabam muitas vezes, eu por experiência própria, tomando coisa que a gente vai por, né, sem pesquisar. Ah, é legal isso, então toma, é legal glutamina, é legal isso, é legal aquilo. Gente, o que eu conheço do meu perfil, das pessoas que suplementam sem realmente necessidade, ou sem conhecer, ou que tem ideias erradas em relação, é fantástico, assim. A gente suplementa porque acha que tá na moda, que tem que suplementar, mas é totalmente errado. Depois você vê uma deficiência, uma falta de disposição, aí você vê que você fez um erro há muitos anos, que tá tudo errado. É muito importante. Você vai ouvindo o amigo, que ouve a vizinha, que ouve o primo, e aí você vai somando coisas que você vai coletando de informação. A suplementação, ela é sempre muito bem-vinda e válida, contanto que ela seja bem orientada. Então, assim, ela pode ser muito benéfica e deve ser muito benéfica, contanto que tenha a informação correta de como utilizar, né? Afinal de contas, o suplemento está aí para isso, a indústria cada vez mais está se moldando nesse perfil para melhorar a qualidade da suplementação, e a gente vai falar disso também. E basta também o consumidor final, né, o paciente, procurar ter a informação correta. Também não dá para sair somando e tomando todos os suplementos que houve, porque senão realmente pode dar um problema lá no final, né? Perfeito. E aí a gente tem o perfil de idosos, que é uma coisa que não é muito utilizada, pelo menos não é uma coisa muito comum, para que o idoso entenda que a suplementação é benéfica para ele. Então, o idoso que tem um processo de sarcopenia, uma perda de massa muscular importante, que tenha perda de força, por exemplo, ele poderia muito bem se beneficiar de whey protein, de creatina, bom, de ômega 3 nem se fala para a questão de sistema nervoso central, para já tratar ali um processo, claro que num processo tardio fica mais complicado, mas a gente sempre consegue amenizar impacto com relação a um Alzheimer, por exemplo, né? Uma doença que vai afetar o processo cognitivo. Então, assim, idoso é importante nesse intuito da gente pensar na suplementação e não só para isso, para questões como uma diabetes, por exemplo. Eu fui nutricionista do Centro de Referência do Idoso por 1 ano, e a gente sabe que o perfil de idoso é realmente chegar com uma lista de remédios, com uma lista de doenças, e nós, como nutricionista, a gente tem que sempre pensar em como a gente vai potencializar o tratamento do médico, né? E como que a gente vai conseguir trazer mais resultado para aquele fármaco que ele está utilizando. Então, para um processo de diabetes, por exemplo, seria muito interessante a gente utilizar um cromo, por exemplo, né? A gente poderia potencializar o efeito de uma insulina, a gente poderia pensar realmente em utilizar o magnésio. Bom, teria várias coisas. Se ele tem uma hepatopatia, a gente poderia usar BCAA com esse idoso, que são coisas que às vezes ou a família ou o próprio idoso tem um pouco de resistência, mas se bem orientada pelo nutricionista, a gente consegue uma coisa aqui ou ali, fazer com que ele consiga introduzir para realmente a gente trazer resultados ainda mais positivos nos exames dali a pouco. Perfeito. E aí a gente tem o perfil normal de quem usa suplemento, obviamente os atletas, e essas patologias, assim, que a gente vai tentando amenizar o impacto delas com relação à suplementação, porque muitas vezes quando a gente pensa em suplementação, a gente só vê o lado esportivo e não vê o lado de tratamento. Então, para quem realmente tem um problema já na função hepática, a gente poderia pensar na metionina, a gente poderia pensar no BCA, a gente poderia pensar na própria taurina, né? A taurina é um aminoácido onipresente e onipotente, né?
Então, Aí a eu gente quero sempre falar da pode pensar, a gente não taurina, sabe o que o paciente tem, a gente pode pensar na taurina. A taurina vai ajudar de alguma forma. Então, tem eu amo a coisas que taurina. exatamente, tem coisas que a gente pode pensar para tratar, para ajudar, para potencializar o resultado ali do tratamento convencional, que hoje é uma das coisas mais divulgadas. A gente realmente está vendo muito tratamento que, associado ao tratamento convencional, traz ainda mais resposta, mais retorno no tratamento do paciente. Legal, Rê. Eu não sei se você chegou, você falou do gestante, da gestante, acho que você pulou de idoso para atleta. Acho que gestante legal, você pulou. Então, assim, gestante é legal. Eu não sei se tem nutris aqui que atendem só gestante, mas gestante é um fator bastante complexo para tratar, porque a gente sempre pensa que o buraco é mais embaixo, porque a gente está mexendo ali com o desenvolvimento de um bebê. E normalmente essa gestante ela chega na nutricionista normalmente, né? Não que seja 100% assim, mas ela chega na nutricionista depois de já ter passado pelo médico. E normalmente ela chega na Nutri porque ela tem algum problema, né? Ou ela tá com sobrepeso, uma obesidade, ou ela já tá com uma hipertensão. Então ela vem procurar muito essa questão do tratamento da nutricionista de uma forma a tratar já algo que já está acometendo ali naquele período gestacional. Então, assim, o que a gente encontra às vezes é um pouco de resistência da parte do tratamento médico, mas conversando com o médico responsável pela parte gestacional, a gente consegue viabilizar algumas questões que hoje já são um pouco mais flexíveis. Por exemplo, os médicos já prescrevem ômega 3 de forma mais automática, né? Então, eles já perceberam que é extremamente importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central do bebê, cognitivo, para que na fase escolar ele consiga se concentrar, para que ele consiga absorver informação, tenha rapidez para desenvolver questões motoras, enfim. Então, é importante a gente introduzir um bom ômega 3 durante o processo gestacional, não só durante o processo gestacional, mas pelo menos se fosse, né, se fosse possível, uns 6 meses antes de ela realmente conseguir engravidar, seria muito interessante já começar com ômega 3, com um silício de boa qualidade. Tem várias coisas que a gente poderia pensar aí pré-gestação. Tá, para preparar. Durante a gestação, obviamente, o ômega 3 seria interessante. A gente nem precisa falar do ácido fólico, que é regra, né, de praxe. E aí a questão do ácido fólico também é uma coisa interessante, porque aí depois vem a parte que a gente vai falar de biodisponibilidade, porque existem mais de um tipo e tem tipos que a gente consegue absorver mais sem tanto dano assim à membrana intestinal, sem a gente causar um problema de desbiose muito maior, e a gente consegue tirar muito resultado de uma dose um pouco menor. Então a gente vai falar sobre isso também. Então a gestante ela pode se beneficiar não só para que ela, né, consiga ter uma boa gestação, para um bom desenvolvimento do bebê, mas também para evitar problemas ali durante o parto e também no desenvolvimento da criança na primeira fase ali de infância. Certo? Perfeito, perfeito. Então tá. Pessoal, quem tiver dúvidas já pode ir colocando aqui no chat, a Renata vai respondendo à medida que for aparecendo. E aí vem essa questão de o que a gente tem de opções de suplemento no mercado, né? Como que eles se apresentam, quais são os perfis que a gente encontra que também gera bastante dúvida na gente que é profissional, né? Na hora de prescrever, assim, o que é melhor, o que viabiliza mais. E aí a gente tem uma infinidade de opções que a gente pode acabar tendo aí para já comprar pronto, ou até mesmo na parte de manipulação. Então, eu acho que as duas coisas se somam muito. Eu sou apaixonada por suplemento e vejo tanto a parte da indústria como muito importante. Óbvio, sou suspeita para falar, mas eu realmente gosto muito dos suplementos que são prontos, quanto a parte dos manipulados, que, claro, viabilizam um pouco mais de flexibilidade, a questão de dose, a questão de associar ativos que você, como profissional, gostaria de introduzir. E aí a gente tem várias apresentações que vai depender muito da região de onde se está, vai depender também de quais são as opções que a farmácia, por exemplo, encontra, ou o que você tem dentro da indústria.
Na indústria, o que fica mais tranquilo para que a gente consiga trazer para o mercado são suplementos em pó, que são mais fáceis da gente conseguir fazer, a nível de durabilidade de prateleira também. Tem os líquidos são um pouco mais complicados por uma questão de sabor, né, de textura, mas também acontece. E a gente tem os comprimidos, obviamente as cápsulas, que são bastante comuns assim a nível de suplementação. Então isso dentro da indústria é o que é mais comum e viabiliza mais o tempo de prateleira. Quando a gente fala em manipulação, aí a gente tem uma outra infinidade de opções, que são as gomas, que são os chocolates que a gente pode associar. As gomas são muito interessantes para crianças, porque facilita muito a introdução da suplementação naquela fase inicial ali. E o chocolate facilita muito para a mulherada que vai no consultório e quer matar aquela vontade de comer chocolate sem isso inserir caloria, por exemplo, na dieta. Então, dá para a gente fazer uns chocolates como base, a gente utilizar ativos que são interessantes para ir o processo de emagrecimento, calmante, um chocolate na TPM que seja funcional, a gente consegue colocar ativos que são muito bacanas ali para ela dar aquela acalmada e ficar feliz. Então, tem várias questões aí que envolvem a questão de você optar pela melhor forma, né, dentro do perfil de cada paciente. Obviamente que normalmente o que acontece são os mais padrões, né, são os convencionais, as cápsulas, os pós e às vezes os líquidos. E eu acho que os dois são as duas opções, tanto industrializado quanto manipulado, são opções super bem-vindas, porque também vai depender muito da necessidade daquele paciente, vai depender muito do que o paciente está se propondo naquele momento. Tem gente que não consegue engolir cápsula, por exemplo, então, às vezes, conseguir um suplemento líquido ou conseguir mastigar alguma coisa facilita também. Mas a manipulação é sempre bom lembrar, assim, que a gente tem que procurar por farmácias idôneas, né, Exato. com qualidade, porque da mesma forma que tem muitas farmácias boas, tem muitas farmácias não tão boas, né, Essa e questão acaba da comprometendo. manipulação sempre é um pouco mais complicado justamente por conta disso, de você atestar a qualidade do que está sendo feito perante aquilo que você solicitou na receita. Então, tem que realmente ficar mais em cima, você tem que ter uma parceria de conhecer quem é a farmácia, quem é o farmacêutico, o responsável técnico, para saber que realmente está dentro dos conformes, está funcionando. Uma das grandes vantagens da indústria é isso, que é um processo padronizado, os estudos foram feitos em cima daquela fórmula, que é uma fórmula que normalmente tende a funcionar de forma geral para as pessoas, então não tem um público extremamente específico, vai funcionar para quem tem 1,50 m, mas não vai funcionar para quem tem 1,80 m. Estou dando um exemplo, né? Não, é um padrão, uma fórmula que foi realmente desenvolvida para funcionar para aquele objetivo específico, e é isso, não tem muito o que mudar. Vai comprar um pote 2, o pote vai ser o mesmo. Então, isso facilita também na hora de o prescritor prescrever e facilita também na hora do paciente comprar, né? Porque ele já sabe qual que ele tem que comprar, como tem que ser, quais são as características desse produto, porque normalmente a nutricionista mostra algumas opções e ele já sabe o que tem que ter ali dentro, né? Perfeito, Rê. E aí a gente tem algumas versões também dentro do mercado que acabam facilitando a identificação de para que serve aquele suplemento. Então, são alguns nichos que a gente acaba tendo para a indústria, normalmente, que desenvolve a suplementação, conseguir facilitar um pouquinho essa questão de identificar para que serve. Então, a gente tem os suplementos estéticos, os que são esportivos, os emagrecedores, neuromoduladores, os antioxidantes e assim por diante. Um dos bem comuns, assim, que são vastamente utilizados, são os polivitamínicos de forma geral, e que muita gente utiliza, pensando que daí você vai ter um monte de vitaminas e minerais agregados ali que vão poder ajudar, mas é interessante que a gente tome um cuidado com relação a essa questão dos polivitamínicos, justamente pensando se a associação de vitaminas e minerais que tem ali dentro são interessantes de você realmente associar. Então, nem sempre você colocar várias vitaminas e minerais juntos são interessantes. E no final da aula eu coloquei ali uma tabelinha
que tem algumas orientações do que é legal da gente associar e do que não é tão legal de a gente associar, justamente porque isso pode depletar uma outra vitamina e eles acabam sendo concorrentes em receptores de membrana. A gente pode ter também um perfil de potencializar resultado quando você agrega algumas vitaminas e minerais, a gente vai falar sobre isso também. Então, a gente tem alguns nichos aqui que já são prontos, que nem os estéticos normalmente são à base de colágeno, de ácido hialurônico, de vitaminas do complexo B para ajudar, né, na questão de pele, cabelo, unha. Então, eles têm algumas características que são específicas para que fique mais fácil a identificação na hora da compra. E isso também facilita o prescritor para prescrever uma coisa que já vem associada dentro daquele perfil que ele está buscando. O Rê, eu até ia fazer essa pergunta mais para frente, porque, enfim, no começo dessa pandemia, eu estava me comunicando com meu irmão, falando que eu estou tomando zinco, C, D, algumas vitaminas para fortalecer minha imunidade. Ele falou assim: eu estou tomando multivitamínico. Eu não sou nutricionista e eu não pensei nessa combinação e associação de vitaminas que uma pode interferir na absorção da outra. Aí eu pensei na dosagem, que eu acho que os multivitamínicos vêm com uma dosagem menor. Eu não sei, é meu parecer. Então, essa dosagem, às vezes, não é o suficiente para aquilo que você precisa. Não é uma dosagem suficiente de zinco, de D, de C, que vão te trazer imunidade. Então, se você vai falar isso um pouco mais para frente... Sim, mas já te respondendo, o que acontece? Os polivitamínicos, eles precisam seguir uma regra que é imposta dentro do Brasil. A gente tem doses específicas que a Anvisa acaba preconizando para que a gente utilize. Então, tanto os produtos que são importados quanto os fabricados dentro do Brasil, eles precisam estar de acordo com essas dosagens que são recomendadas, que são as RDIs. Tá. Ou seja, é meio que pré-programado o que é possível colocar nos polivitamínicos. Isso, então assim, não é porque a indústria não quis, não é porque a indústria quis economizar na questão do ativo, nada disso. É porque a gente tem uma legislação que acaba nos direcionando o posicionamento com relação às dosagens. Então, dentro do que eles estipulam como ok, é o que está intrínseco que seria seguro para utilizar dentro de uma população geral, entende? Tá. Então, a gente precisa estar de acordo com essa legislação para que, na hora de trazer, né, importar um produto ou produzir aqui dentro, a gente não ultrapasse esses limites. Então, muitas vezes, o que está preconizado ali pode ser interessante para quem não tem uma necessidade, né, muito grande de vitaminas e minerais, talvez um processo de manutenção, alguma coisa nesse sentido. Tá. Mas para quem realmente tem uma necessidade, vamos pensar um paciente bariátrico, por exemplo, né? Paciente bariátrico, se a gente for pensar na demanda de necessidade dele de vitaminas e minerais, um polivitamínico comum que a gente compra na farmácia não vai conseguir alcançar dentro da necessidade que ele realmente tem naquele momento. Então, nem tudo serve para todo mundo, nem tudo é bom para todo mundo, e cada caso é um caso. Pode ajudar algumas pessoas, como pode não ajudar. O que acontece? Esses polivitamínicos que a gente encontra na farmácia, de fácil acesso, que normalmente custam tecnicamente mais barato, acontece deles terem um monte de ingredientes lá que não são tão interessantes, com dosagens que podem chegar ou não, né, no limite da recomendação, mas às vezes são 30%, são 40% da RDI. Não chega nem a 100% do que é recomendado, e pelo fato de elas estarem todas juntas ali, dificultar o processo absortivo e o efeito esperado realmente. Então, ao invés de estar ajudando, pode estar piorando a situação do paciente. Perfeito. E aí vem essas questões que a gente tem que se preocupar quando a gente acaba utilizando os suplementos, tá? Que é o seguinte: normalmente, o que acontece? A gente tem alguns selos de certificação, tanto de matéria-prima quanto processo fabril. Então, por exemplo, o selo NSF ou o ISO, por exemplo, são entidades, organizações que atestam, que certificam, né, que aquele produto, tanto a nível de matéria-prima quanto o processo de fabricação, estão ok. Então, são selos que são importantes a gente avaliar e pesquisar na hora de ir prescrever uma marca ou de sugerir para o paciente que ele compre, se
se essa marca acaba tendo algum selo de certificação nesse sentido. Isso é um dos modos de como a gente consegue selecionar um produto de qualidade. Claro que isso isoladamente não desqualifica o suplemento, mas ajuda a gente já ter um olho mais clínico e mais crítico com relação a ele. Outras coisas que ajudam também na hora de a gente escolher, optar pelo suplemento, é se a matéria-prima é certificada, né? Então, a gente consegue trazer um pouco mais de respaldo e saber o que tem ali dentro. Tanto da parte manipulada, porque a farmácia de manipulação, ela deve também fornecer esses selos, esses certificados, quanto também da parte da indústria. Então, a gente tem alguns selos, eu coloquei alguns exemplos ali, como a parte de aminoácidos, né? Uma das referências com relação à fabricação de aminoácido, a Ajinomoto, é um nome estranho para quem é nutricionista, não soa muito bem, mas eles têm uma das melhores tecnologias para fabricar aminoácido e glutamina do mundo, então, quando tem esse selinho, a gente fica um pouco mais tranquilo com relação ao que foi feito dentro do produto, a nível de matéria-prima. E aí, os que são conhecidos também como Creapure e o próprio Verisol, que é um colágeno famoso também, que normalmente as pessoas usam para a questão estética. Então, são selos que a gente acaba utilizando para certificar matéria-prima. E aí, a gente tem as organizações que também certificam não só a matéria-prima, mas o processo de fabricação, se está totalmente adequado. Então, eu não sei, as nutris de plantão aí, se acabam conseguindo ter acesso a esse tipo de informação com relação aos produtos, mas acho que hoje está cada vez mais comum e normalmente a gente tem pedido mais para que as empresas forneçam isso. Tá. Não sei se as pessoas que são leigas acabam se detendo nesse tipo de informação, mas é uma informação importante para a gente olhar. Nem todo colágeno é o mesmo, nem todo aminoácido vai ter a mesma função, né, com relação à qualidade. Tudo que é certificado ou é uma marca, né, foi registrado ou tem uma patente por trás, é porque aquele mecanismo de fabricação foi extremamente detalhista, né? Aconteceram estudos para a gente ver resultado com relação ao efeito esperado, se tem um processo ou um peso molecular específico. Então, tudo que realmente foi certificado, a gente tem um pouco mais de segurança para utilizar e saber que aquilo vai causar o efeito que a gente está querendo. Bom, eu já vou fazer o comentário aqui do chat. O Otávio está falando que não sabia sobre os selos. Bem bacana observar e entender os seus significados na hora de consumir. Quer continuando, Rê? E eu vou fazendo as perguntas. E aí a gente chega na parte do que hoje a gente está buscando e está sendo bastante falado, e a indústria tem se preocupado cada vez mais, que é em trazer produtos que sejam clean label. E entendendo que o termo clean label ele ainda não é totalmente claro, né, com relação ao que precisa ter. Uma coisa que é muito certa, assim, é que o clean label é livre de aditivos artificiais. Então, a gente busca trazer suplementos que não tenham a inserção de ingredientes que sejam artificiais, como em grande quantidade ou enfim. Então, sempre que a gente for pensar em um produto clean label, no mínimo, ele tem que estar livre aí de ser um produto cheio de aditivos artificiais. Não que ele não possa ter aditivos, né? Então, por exemplo, às vezes a gente utilizar um aroma natural, um adoçante natural é necessário, porque nem sempre um suplemento puro é palatável, então muitas vezes a gente não consegue fazer com que isso chegue na ponta, né, no paciente, no cliente, porque fica intragável, porque ou não dilui, não tem como. Como que a gente sabe diferenciar o que é o clean label do que não é o clean label na hora de fazer a escolha da compra? Tem escrito? Tem alguma coisa mostrando, algum certificado ou não? Normalmente, na verdade, isso tem que ficar um pouco claro já no rótulo na hora da descrição dos ingredientes. Só que nem sempre fica claro para o consumidor se aquilo é um ingrediente natural ou ingrediente artificial, porque pode ser que esteja escrito de uma outra forma que talvez só o profissional consiga identificar isso. Então, é um pouquinho chato, o rótulo de alimento e de suplemento, às vezes, é um pouco mais complexo, dependendo da nomenclatura que a indústria vai usar.
Então, empresas que tenham clareza para descrever os ingredientes, fica muito mais tranquilo para a gente botar o olho no rótulo e saber o que está comprando, o que está levando. Então, a indústria ela precisa utilizar aditivos muitas vezes para trazer esse suplemento para venda, com uma palatabilidade que seja agradável para conseguir tomar, principalmente se esse produto for líquido ou pó. E muitas vezes também para trazer como volume, né? Massa, para a gente colocar o famoso QSP, né? Quantidade suficiente para que a gente consiga preencher aquele volume com o restante. Porque normalmente o que acontece? A gente tem uma associação de ingredientes que não traz um volume muito grande e a gente precisa incrementar com outro ingrediente. E aí a grande questão é essa, né? O que a indústria está adicionando como um QSP ali para que a gente possa saber se ele vai ser favorável ou se ele não vai ser tão favorável assim. Então, por exemplo, sabe? Se a gente está buscando um produto estético, a gente quer um colágeno para melhorar a pele, né? Qualidade de pele, melhorar cabelo, minha unha tá fraca, eu vou lá buscar um colágeno, esse colágeno em pó. E aí eu tenho lá o colágeno, eu tenho as vitaminas, eu tenho vitamina C, que é o padrão do que a gente consegue encontrar aí de colágeno no mercado. E esse colágeno, ele tem como QSP maltodextrina. Que é açúcar. Será que é interessante ter maltodextrina nesse colágeno? Não! Então, são coisas que, às vezes, do público leigo passam muito despercebidas. Porque não sabe identificar os nomes. Exatamente. Para quem é leigo, não sabe o que quer dizer maltodextrina e não sabe que a maltodextrina está ali para encorpar o produto, né? Para trazer volume. E se a gente for pensar no efeito metabólico disso, é uma desgraça. Porque a gente está querendo não glicar o colágeno, né? Porque quanto mais efeito de glicação você tem de um colágeno com relação a uma molécula de açúcar, uma glicose, mais você envelhece, mais você deteriora estrutura de pele, mais você vai ter um processo de envelhecimento acelerado. Ou seja, o contrário daquilo que você estava se propondo a fazer. Exatamente. Então, você formulou um colágeno à base de malto e aí você tem um resultado muito desastroso. Então, são detalhes que precisam ser cuidados, né? Então, não pensar só no colágeno, no polivitamínico, mas pensar o que mais está associado ali também, que é necessário para a indústria, mas precisa ser pensado, né? Então, dá para usar outras coisas como base. Então, precisa cuidar esses detalhes para que o efeito não seja o contrário. E aí a gente tem os estabilizantes que podem ser artificiais ou não. Além disso, que é muito importante a gente falar, a indústria e as pessoas, né, no mundo, elas estão se preocupando não só mais com isso, não só com os aditivos, com o que compõe os produtos, o que é extremamente importante, mas também preocupados em como que isso foi fabricado, de onde que foi extraído, então se foi testado em animais, se está utilizando muita água no processo de fabricação, se aquele produto leva uma inserção de água muito grande, o que não é tão interessante, se as embalagens são retornáveis ou biodegradáveis, se foi usado produtos que são orgânicos, né? Tem várias questões que a gente pode pensar para colocar dentro dessa cesta de Clean Label, que não é uma regra, não existe regra ainda, mas que a gente tem uma demanda aumentando com o passar do tempo, para se preocupar com todo o resto, né? Essa questão com a preocupação do meio ambiente sempre é muito importante. Então, o que eu quero comprar hoje que me traga benefício com relação a não me trazer malefícios. Então, o que tem de ingrediente aqui que poderia me trazer de malefício, eu não quero. Eu quero que me traga benefício, quero o efeito esperado e quero também ter esse olhar mais crítico com relação a como que isso foi desenvolvido. As empresas que se preocupam com isso hoje, com certeza, são as empresas que vão ter muito, muito sucesso daqui por diante. Então, cada vez mais a gente vai se direcionar para que isso aconteça. As empresas que são preocupadas... Desculpa. Pode falar. Não, ou seja, ler o rótulo, entender a empresa, entender a marca, entender o que você está comprando, não comprar por preço, comprar pelo todo. O preço é importante,
Claro, sem dúvida nenhuma. Quando a gente vai comprar, a gente sempre está pensando em quais outras coisas a gente ainda precisa comprar. Mas a gente precisa entender que muitas vezes o que é muito barato sai caro, e também não quer dizer que aquilo que é muito caro é maravilhoso. Então a gente precisa achar um meio termo para que uma boa escolha, né, de um suplemento aconteça. O que a gente precisa entender é qual é a empresa que está fabricando, que está trazendo esse produto, como que esses ativos estão sendo colocados ali, qual é a forma química deles, que a gente ainda vai falar um pouquinho. O que tem de aditivos, se são naturais ou se são artificiais, e como que isso foi feito, né? Qual é o processo, se tem selo de certificação, autenticando, né? Certificando que aquilo foi feito da melhor forma possível. Então, por aí já são algumas dicas que a gente quer dar hoje, no sentido de que existem coisas que são muito bacanas no mercado, indústrias que se preocupam com a qualidade do início ao fim, né, do processo do seu suplemento, mas existe também bastante coisa que a gente precisa cuidar com relação aos detalhes. Tá. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa questão de biodisponibilidade dos nutrientes, porque nem toda vitamina é a mesma coisa, não causa o mesmo efeito, não tem a mesma facilidade de absorção, então a gente precisa cuidar com relação a isso também. Então, o que a gente fala com relação à forma ativa, o que é essa forma ativa? Você sabe, sabe? Não. me Porque salva. fala assim, a gente precisa ver um suplemento para você e você vai comprar um suplemento já na forma ativa. Faço a menor ideia. Esse eu vou procurar suplemento Clean na Label formativa... agora. Agora eu vou procurar selo e Clean Label e ler o rótulo. Isso. Então, o raciocínio já está montado, né? Para quem é leigo aqui, a gente está tentando montar esse raciocínio de por onde começar para não se sentir perdido. Agora a gente vai pensar em como que o ingrediente tem que estar descrito ali no rótulo, tá? A questão da forma química é justamente se esse ativo específico ele já foi reduzido. O que significa isso? Quando a gente toma uma vitamina, eu vou dar um exemplo bem básico, tá? Ácido fólico, por exemplo. O ácido fólico, no formato de ácido fólico, a gente vai tomar, vai passar pelo processo digestivo e vai ser absorvido lá no intestino. Quando ele for ser absorvido no intestino, ele vai ser reduzido por uma reação enzimática para formar o metilfolato. Então, o que acontece? Essa reação para formar o L5-tetrahidroximetilfolato precisa de algumas reações acontecendo ali no meio. Processo enzimático, precisa de outras vitaminas, inclusive. E aí, nesse meio tempo, para acontecer essa reação do ácido fólico chegar em L5-metil-tetrahidroxifolato, aconteceu mais um monte de coisas. Quem garante que a gente vai conseguir fazer com que essa reação aconteça? Pode acontecer, pode não acontecer. Pode acontecer 30% do processo, o outro ser excretado, né, e não conseguir absorver. Então, assim, o ideal, veja bem, o ideal é que se a gente já conseguisse comprar esse suplemento nessa forma reduzida. Então, a gente não precisa de garantia que nesse meio termo essa reação ainda precise acontecer. A gente já vai estar dando para o corpo esse formato biodisponível que ele vai pegar, vai ser absorvido e vai cair direto na reação onde tem que ir. Então, são coisas que a gente precisa cuidar, que hoje a gente já tem disponível no mercado, que depois, no finalzinho ali, eu vou passar alguns dos exemplos do que a gente tem. É só para que a gente consiga ilustrar mesmo o que eu estou falando aqui, com relação a essa preocupação da forma reduzida, da forma ativa, do que é mais biodisponível. Por que os ativos que a gente utiliza como exemplo aqui são padronizados? Por que eles são registrados? Por que está naquele formato químico? Porque foram suplementos que foram pensados de forma inteligente. Então, a gente está querendo ter certeza, ou um pouco mais de certeza, que esse suplemento vai chegar onde tem que chegar, vai fazer a reação que tem que fazer e está tudo certo. Então, tem coisas que a gente poderia pensar na forma mais ativa. Por exemplo, o ácido fólico, ao invés de ser em ácido fólico, a gente vai pensar em L5-metil-tetrahidroxifolato. A cianocobalamina, que é muito conhecida e é vendida em vários suplementos prontos ou manipulados, a gente poderia pensar numa metilcobalamina. Uma tiamina e benfotiamina. Tem versões que são mais
biodisponíveis e que facilitam o processo na hora de tomar. Por quê? Quando o paciente entra no consultório, quem é nutricionista e está ouvindo, sabe que o paciente está todo cheio de problemática na primeira consulta. É muito difícil começar um tratamento com o paciente que a saúde esteja em dia, que não esteja sobrepeso. Então, o paciente tem uma desbiose, o paciente está sobrepeso, tem várias questões ali. É constipado, né? Não consegue evacuar. Então, de a gente trazer uma organização com relação à dieta desse paciente, arrumar o intestino desse paciente é uma das coisas essenciais junto com a dieta. Fazer com que ele evacue direitinho, com que ele se hidrate direitinho e aí pensar também em trazer suplementos que já estejam na forma reduzida para que a absorção seja mais eficaz, seria muito interessante para somar a todos esses pontos na hora do atendimento nutricional. E nós, como nutricionistas, a gente se preocupa muito com isso. A gente quer realmente trazer o efeito para aquele paciente, porque o ideal é que o paciente volte e perceba resultado, seja ele estético, na qualidade da pele, da unha, do cabelo, na hidratação, seja ele de algum tratamento bioquímico. Exato. Então, para a gente melhorar um processo de hepatopatia, por exemplo, a gente quer que realmente aquele suplemento que a gente deu para desintoxicar o fígado funcione. Né? A gente quer trazer resultados e quer que o médico ligue para a gente perguntando: o que você fez? Né? O que você deu? Que funcionou tão rápido? Então, são coisas que facilitam. Então, a forma ativa é muito mais interessante da gente pensar, e normalmente a indústria que pensa nisso é preocupada com relação a essas questões que são importantes, porque é muito fácil hoje montar um produto, tem um polivitamínico ali qualquer, que um briga com o outro e tá tudo certo, vamos lá, que Deus ajude. Então, é interessante a gente realmente prestigiar quem está pensando por trás de como aquilo vai ser desenvolvido. Então, a eficácia vai depender muito disso, qual é o estado nutricional desse paciente, que suplemento ele está utilizando, como é que está a questão de saúde dele, se ele está mastigando, se ele está absorvendo, se ele está se hidratando. Isso tudo é um conjunto de coisas para que o suplemento também faça efeito. E aí tem essa questão de associar ou isolar. Muita gente acha que associar um monte de coisas é interessante, e pode ser. E tem gente que gosta de tomar suplementos que são isolados, que é um ativo só e pronto. Por exemplo, vai tomar só magnésio, vai tomar só vitamina D, também pode ser uma opção. Isso vai depender de cada caso. O que muda? É a necessidade daquele paciente. Se o paciente está organizado nutricionalmente, se a dieta dele está de acordo, se ele não tem déficit de vários nutrientes, mas ele tem um fator só para ajustar, a gente pode pensar daqui a pouco em um só suplemento de forma isolada, né? De passar a prescrição para ele. Contanto que o resto e a dieta dele estejam equilibradas, é super bem-vindo. Tá. Porque daí não acontece aquele processo de depressão, pode não acontecer aquele processo de a gente direcionar o suplemento para ir para um lugar e ele vai para outro. A gente vai falar sobre isso também. E as proporções têm que estar adequadas também, né? Se eu vou associar um suplemento, por exemplo, preciso ver se eu estou dando a quantidade correta de um e de outro para que a gente também não acabe depletando mesmo dando os dois. E aqui eu coloquei uma tabelinha para a gente pensar juntos. Ali a gente tem a coluna das vitaminas e dos minerais. Aí eu coloquei já algumas formas ativas, tá? Principalmente aqui do complexo B. Então, nicotinato de inositol é aquele que é flush free, então não causa rubor na pele, isso é uma coisa interessante para a gente cuidar. Uma B3, que é a niacina normalmente. Aí a gente tem a niacina e o hexanicotinato de inositol, que daí a gente acaba não tendo esse efeito colateral da vitamina, principalmente se for necessário em doses mais altas. Se for em doses mais altas, tem que ser uma flush free, tá? Tá. Eu coloquei ali como sugestão de melhor horário na parte do almoço. E por quê? Normalmente complexo B,
a orientação é que a gente utilize na parte do almoço, a não ser, claro, que tenha alguma outra necessidade específica, que daí não dê para ser. Mas, de forma geral, se não tiver nenhuma necessidade mais específica para isso, o almoço cai muito bem o complexo B. Por quê? Porque o complexo B ajuda muito no processo de digestão. Então, ajuda na questão do estômago, na produção de acidez, a parte digestiva. A gente consegue associar o benefício da vitamina com também tá facilitando o processo digestivo aí. Por Posso isso que eu fazer uma coloquei pergunta ali... de leiga, Rê? Pode. Leiga, tá? Quando a gente fala assim, eu vou tomar no almoço, é antes do almoço ou a pessoa almoça e depois ela coloca todas as cápsulas? Existe diferença? Então, depende. Olha só. Se a nutricionista deu um ativo para tirar o apetite, né? Amenizar o apetite, dar uma acalmada, por exemplo, né? O próprio picolinato de cromo, se a gente coloca para tomar próximo do almoço, tem que ficar bem atento, porque não é junto no almoço. Precisa uns 10, 15 minutos antes para fazer esse efeito de dar tempo do cromo estar lá já biodisponível para que quando você consiga se alimentar, ele faça o efeito. Então, se tomar em cima, claro, não estou dizendo que não vai fazer, mas não é totalmente o propósito. Então, depende muito. Se for um ômega 3, por exemplo, o ômega 3 pode ser tomado junto com o almoço, eu não vejo problema nenhum. Tá. E aí a gente tem, então, a peridoxal 5-fosfato, que é a B6, essa já é a formativa dela. Auxilia na absorção da B12. Então, isso é muito legal, porque são interessantes da gente associar essas duas sempre. E sem falar, obviamente, na B9. A B9 também. Quando a gente prescreve a B12, sempre tem que pensar na B9. E aí eu coloquei a formativa dela ali também, que é a L5-metil-tetrahidroxifolato. A gente consegue ter uma necessidade menor de dosagem, com uma absorção, uma biodisponibilidade melhor. E a gente agride menos a questão intestinal. Então, quando a gente usa ferro, normalmente, o ácido fólico por um tempo mais prolongado, né, por um fator de anemia ou por uma questão de gestação, por exemplo, é interessante a gente pensar na formativa para que o efeito negativo daquilo seja menor. Então, quanto mais a gente conseguir absorver daquilo com uma dosagem menor, mais interessante fica para que a gente não estrague do outro lado, né? Posso fazer uma pensando pergunta? que... Uma vez eu já tive tendência a ter anemia e uma vez eu escutei que tomar café logo depois do almoço prejudicava a absorção do ferro, dos nutrientes do seu almoço. É verdade, não é? Porque depois disso eu acabei dando uma espaçada assim, de 10 minutos para tomar o café. 10 minutos ainda talvez não seja o suficiente. Tá, mas então é verídico isso? É verídico. A gente tem algumas coisas que a gente precisa cuidar. Então, por quê? Porque normalmente acabam que os nutrientes eles são concorrentes de sítios de absorção. Então, por exemplo, cálcio e ferro não é legal junto, porque o sítio de absorção acaba sendo o mesmo, e aí a gente acaba depletando. É importante a gente pensar se está potencializando aquele resultado ou dificultando. Então, por exemplo, as vitaminas que são lipossolúveis, é importante a gente consumir junto com refeições que têm algum tipo de gordura ali. Claro que gordura boa, a gente está falando, a gente não está falando de gordura trans, né? A gente não está falando de fritura, nada disso. Mas se a refeição ela tiver um bom azeite de oliva, ela foi preparada ali com ou até mesmo juntar com o próprio ômega 3 nesse momento, é muito interessante para a gente trazer uma resposta mais positiva. Tá. A vitamina C, ela auxilia a absorção do ferro, mas é interessante também não tomar exatamente junto, assim, tem que dar uma cuidadinha. E a vitamina C, ela sempre trabalha em sinergia com a E. Então, uma dica para quem ainda não tem o hábito de prescrever a C e a E juntas, é que prescrevam juntas, né? Porque dependendo da dosagem de vitamina C, que é um antioxidante potente, se ela acabar sobrando ali, né? Ela deixa de ser um potente antioxidante para se tornar um radical livre. E aí, quando a gente tem a E junta, a gente acaba fazendo com que essa ligação aconteça entre as duas e elas voltam no formato de antioxidante de novo.
Então, é por um fator de segurança para que essa reação ocorra que a gente não tem segurança para que essa reação ocorra, que a gente não tem esse efeito, né, oxidativo ao invés de ser antioxidante. Então, é importante a gente cuidar isso também. Nossa, que A fantástico! vitamina C, ela pode ser fracionada ao longo do dia, dependendo da dosagem, e é melhor que seja, porque daí você tem um processo de excreção menor e tem essa questão de oxidação reduzida também. Que fantástico isso que você falou da vitamina C com a E. São coisas que, às vezes, quem é um pouco mais leigo não tem um entendimento. Às vezes vai na farmácia, compra uma vitamina C lá de 1, 2 gramas e só tem a vitamina C. Então, nesse caso, não é tão interessante assim, porque pode ser que ela oxide e aí, ao invés de a gente estar se protegendo, a gente está causando o efeito contrário. Perfeito. E a sugestão de tomar a A e a E, no caso você colocou a D e a K juntos, são com algumas refeições que possuem gorduras. Não, na verdade, eu juntei, não foi proposital. A C, ela pode auxiliar na absorção do ferro, mas não necessariamente você tem que tomar junto, na mesma Tá. hora, porque isso também pode dar processo oxidativo. Mas, lembrando, se eu já tenho uma refeição que ela é rica, em ferro, porque, sei lá, eu tô comendo carne, né, que tem essa característica, eu posso associar, sim, por exemplo, um suco de laranja ou a suplementação dali uns minutos depois, tá? Tem problema. Aí a questão da vitamina D, que é a forma ativa, ela ajuda a reabsorver cálcio e fósforo. Então, é interessante que a gente não coloque isolado. Seria interessante colocar junto. E aí, quando a gente está pensando em associar cálcio e D, é importante que não seja junto numa refeição com ferro. Eu acabei deixando essa em branco, mas já estou respondendo aqui, que sempre a gente tem que cuidar essa questão, né, de não introduzir ferro e cálcio na mesma refeição. Então, café da manhã e café da tarde não é interessante para quem toma leite, come queijo, tem laticínio ali junto, né? Iogurte, essas coisas. A vitamina E, a gente pode, de novo, associar com a C. Níveis normais de zinco são necessários para uma boa atuação, então a gente precisa cuidar também se daqui a pouco não é necessário a gente introduzir zinco junto com E, justamente para não haver depressão. E aí é importante a gente deixar longe das refeições que são ricas em ferro, como almoço e jantar também, tá? O zinco. O zinco você está falando, né? A vitamina E, se você for associar com o zinco, e a vitamina E, sim. Agora a gente está falando da E. E aí a gente tem o cálcio ali. E aí tem essa questão que é super importante de endereçamento. O cálcio é um mineral que a gente precisa super cuidar, porque o cálcio pode parar em qualquer lugar. Ele é um ser andante, eu brinco. Porque se você não endereçar onde ele tem que ir, a gente pode, sei lá, deixar ele perdido num tecido que era para ser mole e ele calcificar. Então não é legal, então a gente tem que cuidar a forma que a gente está prescrevendo esse cálcio e a gente tem que tentar dar o endereçamento correto para onde que ele tem que ir. Então, se a gente pensar em colocar junto uma vitamina K2, né, num perfil MK7 lá, associar com uma vitamina D junto e colocar um magnésio e pensar em coisas que são também constituintes daquela região que você quer que ela vá parar, a tendência é a gente acertar mais do que errar. Então, o cálcio isolado eu não recomendaria em hipótese alguma, justamente porque o cálcio ele tem vários receptores em tecidos diferentes e a gente nunca sabe onde ele pode parar. E aí a gente normalmente recomenda que seja à noite, porque ele também pode ajudar, assim como magnésio, na questão do sono e tudo mais. Essa é uma pergunta que fizeram na caixinha da Lanfor que eu já gostaria de antecipar. Então me perguntaram, né? Se o magnésio deve ser tomado pela manhã ou à noite, porque uma outra pergunta, vou associar a pergunta, se ele auxilia a uma boa noite de sono. Então, o magnésio pode auxiliar na boa função da qualidade do sono, sim.
Por isso que uma das questões é a gente recomendar o uso à noite, não que não possa ser em outro momento, então vai depender muito de cada paciente, de cada histórico, né? Às vezes tem um motivo específico de por que não dá, que é associar com uma outra coisa que vai no final do dia, ou o paciente não consegue tomar à noite. Eu sempre falo, o melhor suplemento é aquele que o paciente consegue tomar, porque se a gente fizer muito o ideal e ele não conseguir, de nada adiantou, né? Então a gente sabe que muitas vezes os pacientes, eles têm muitas restrições, às vezes são mais complexos, têm umas necessidades específicas. Então, vai depender muito desse diálogo entre o paciente e o profissional, mas também vai do paciente entender que tem coisas que são importantes a gente levar em consideração. Tem muito paciente que não entende que o suplemento é um tratamento e ele quer que aquele suplemento seja muito gostoso, né? Que seja muito master, blaster, saboroso, que dilua parecendo um milkshake, e não é muitas vezes a realidade, porque quanto mais saboroso aquele suplemento parece, mais consistente, mais cremoso, mais aditivos tende, né? Não é regra, mas tende a ter. Então, precisa cuidar e o paciente precisa entender que aquilo é como tomar um remédio, entendeu? Quando a gente tem febre, a gente toma dipirona e é ruim pra caraca. Então, a gente precisa entender que para trazer o efeito positivo, a gente não, o paciente em si, né? Muitas vezes o suplemento também não vai ser tão saboroso assim, mas precisa ser usado e às vezes num horário que não é o mais confortável. Mas, claro, vai depender de achar um meio termo ali entre o paciente e o prescritor, né? As nutris estão acostumadas com isso e passam por isso diariamente com os pacientes. Cada um tem um perfil e um jeito de ser. E o magnésio, sim, é importante a gente pensar, de repente, nesse horário da noite para potencializar a qualidade do sono e longe de consumo de cafeína e laticínios. Então, é importante a gente pensar nesse tipo de estratégia também. Aí a gente tem o ferro, né? Evitar associações com esse cálcio e zinco. O zinco aí aumenta a absorção da vitamina A. E aí é uma coisa muito legal aqui, que a cada 10 ou 16 miligramas de zinco é interessante a gente colocar 1 miligrama de cobre, que é aquela proporção para a gente não ter depressão de um ou de outro, né? Então, às vezes, a gente prescreve muito zinco, cobre baixa. Só que também tem que ter cuidado para não intoxicar o paciente com cobre, né? Então, cobre sempre são dosagens pequenas, pensando que existem vários suplementos, principalmente os de beleza, acabam introduzindo cobre na fórmula, e aí toma 1, 2, 3, 4 suplementos e todos eles têm cobre, e daqui a pouco a gente está intoxicando aquele paciente. Então, tem que cuidar o que está acontecendo na somatória de coisas que ou a gente passou ou que ele acaba consumindo, né? E aí, Sá, a gente começa aqui só dar o exemplo para quem está nos assistindo de o que é um resumo do que a gente tem falado aqui, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui um selênio e uma vitamina E, olha só. O selênio, ele é a base da levedura de selênio de Saccharomyces. Então, é uma forma biodisponível do selênio. Então, não é selenita, não é uma forma de selênio que você vai excretar e não vai conseguir absorver. Então, são esses pequenos detalhes que fazem com que uma suplementação seja inteligente e a gente acaba não perdendo o efeito esperado. Aqui a gente tem uma vitamina C, Posso voltar que ela é tamponada. Teve uma pergunta que fizeram, por que é suplementado, no caso da marca Douglas, o selênio mais a vitamina E? Por que a associação dos dois? Então, é pensando em potencializa o outro? Exato. A gente potencializar efeito, né? Efeito antioxidante, efeito protetor de membranas, sistema nervoso central. Quando a gente junta as duas coisas, a gente potencializa esse efeito. E nesse caso do selênio aqui, a gente tem um selênio muito biodisponível. Então, a gente tem um processo padronizado extremamente diferente no sentido de que a levedura de Saccharomyces de selênio, ela é muito mais disponível. Então, tá entrando vitamina E e tá entrando selênio, que a gente vai conseguir absorver. Então, a vitamina C... Desculpe, voltando ao slide anterior, dá para colocar junto na hora do almoço selênio, vitamina E, vitamina C e zinco no almoço? Tá. Um não atrapalha o outro. Não. Tá bom. Aí a gente tem a vitamina C,
que ela é tamponada, que a gente fala. Essa vitamina C ela é em pó, porque a dosagem dela e os outros ingredientes acabam sendo mais fáceis da gente trazer ela em pó do que em cápsula. E essa vitamina C, ela vem junto com cálcio, magnésio e potássio. Olha só, a junção, a associação de nutrientes que são inteligentes, que são interessantes. Perfeito. E por ela ser em pó, é interessante ela ser tamponada justamente para a gente cuidar essa questão de oxidação dos dentes, né? Na hora de usar. Então, é uma coisa legal, é muito interessante da gente pensar nesse sentido também. Porque o que quer dizer buferizada? Tamponada é a mesma coisa? Então, esse cuidado que a gente tem de direcionar ela, ter uma absorção, obviamente, mais específica, né, de ser mais eficaz, e a gente já dá ali outros nutrientes que a gente possa aproveitar. Então, o que acontece é que em alguns suplementos a gente acaba tendo associação também para a gente conseguir ter uma reação mais eficaz. Por exemplo, o magnésio. Quando a gente fala, eu vou comprar um magnésio normal, eu vou comprar um magnésio quelado. O magnésio quelado, que normalmente a gente fala, ele vem atrelado sempre a alguma outra coisa. Isso não é uma coisa que a Nutri faça na manipulação, por exemplo. Já vem isso pronto, sabe? Tanto no manipulado quanto na indústria, se ele for quelado, ele vai estar associado a algum outro ativo. Normalmente é um aminoácido. Então, quando a gente fala que o magnésio é quelado, e aí quando você vai olhar a descrição diz magnésio bisglicinato, é a junção desse magnésio com uma glicina, que quando essa ligação entre os dois se romperem, a gente vai ter o magnésio sobrando e a glicina sobrando, que é um aminoácido maravilhoso. Então, assim, é um bem em prol do todo. A gente vai ter dois ativos que vão trazer resultados benéficos e que isso facilitou a absorção a nível intestinal. Perfeito. Então, quando for buscar magnésio, tem que ser magnésio quelado. Magnésio quelado, vai estar bisglicinato, aí vai depender um pouco de como que vai estar essa nomenclatura, mas é interessante que ele esteja associado a alguma outra coisa para que a absorção seja mais eficaz, né? A gente consegue ter um resultado melhor com relação a isso. E aí a gente tem a vitamina C, pensando nisso, ela é tamponada, justamente para ter uma absorção mais eficaz, e a gente, quando quebra essa ligação, vai sobrar cálcio, vai sobrar magnésio, vai sobrar potássio, aí a gente vai direcionar isso para esses lugares que tem esse endereçamento de receptor. A taurina eu nem preciso falar, porque posso realmente... só colocar uma observaçãozinha aqui da questão da buferizada, tamponada. A vitamina C costuma agredir bastante o estômago, né? Então, quem já tem algum probleminha ou quem não tem, então é importante ela ser buferizada, tamponada, que isso protege o estômago. Além de ter uma absorção maior, ela faz uma proteção, ela não tem essa agressão. Principalmente quem tem a dificuldade de fazer o processo digestivo, né? Ou já tem um processo inicial ali, precisa tratar antes essa gastrite, ou enfim. É interessante pensar em suplementos que acabem não prejudicando mais esse processo. E aí, quando você tem realmente um suplemento que está protegendo nesse sentido, aí realmente nem se fala, né? A qualidade do suplemento também pensado a nível de não causar nenhum efeito negativo no paciente. Às vezes o paciente toma esperando um resultado positivo e no final se sente mal, tem um efeito adverso que não é legal e aí não adiantou nada o investimento. E a FRC, ela tem todos esses cuidados de acabar não desgastando, né, a questão do dente, protegendo essa questão de não causar nenhum efeito a nível de acidez no estômago e ela ter a facilidade de ser absorvida e, enfim. Sem agredir. Aí a gente tem a taurina, que a taurina é um aminoácido que ela está praticamente em todos os tecidos e a gente consegue favorecer várias questões, principalmente em pacientes que são veganos, por exemplo, ou que são veganos e vão estar ali numa fase gestacional. É importante suplementar a taurina para que a gente consiga desenvolver o sistema nervoso central do bebê de forma adequada, a gente consiga desenvolver retina de forma adequada, a estrutura muscular é dependente de taurina. Então, tem várias coisas que são benéficas no ponto da gente suplementar a taurina em pacientes que são veganos.
ou em pacientes que têm uma refeição, uma rotina alimentar que não é muito nutritiva. E a taurina, nesse caso, ela vem em tabletezinho, em comprimidinho que a gente coloca sublingual. E aí esse é um fator que a gente também consegue ter um melhor aproveitamento da absorção. Então não precisa passar pelo processo digestivo, cair no estômago, ser absorvida, vai direto para a via sanguínea. E a gente consegue ter um efeito melhor com relação a essa questão. Dá para ser tomado dos dois modos. Pode engolir o comprimido, como pode deixar ela ser orodispersível ali embaixo da língua sem problema nenhum. E aí dá para usar desde crianças com déficit de cognição, com dificuldade de concentração, até com adultos e idosos, justamente para melhorar todas essas questões que a gente está sinalizando ali. Posso perguntar para a Taurina? Fala, Sandra. Não, assim, ela é legal porque associada ao café, ela dá foco, atenção, e ela também é interessante para dormir, para ter uma melhor qualidade de sono em pouco tempo. Então, ela descansa e desperta. Então, dependendo de como você vai usar ela é, por exemplo, agonista de GABA. Então, se você tomar à noite, ela vai melhorar a qualidade do seu sono. Se você tomar ela com café, por exemplo, o café, a cafeína, né, no caso, vai te trazer a energia, vai te deixar mais desperto, mais ligado. Só que quando, às vezes, você toma uma cafeína numa dose um pouco maior, você não consegue concentrar de tão elétrico que você tá. Certo. E a junção da taurina com um pouco de cafeína é muito bem-vinda, porque você fica mais enérgico e, ao mesmo tempo, você consegue continuar focado naquilo que você precisa desenvolver. Então, tá lá a nutricionista calculando vários planos alimentares. Daqui a pouco vai batendo, a energia vai caindo, né? Vai batendo um pouco mais de cansaço. E aí é legal, uma xicarazinha de café. Pode ser um café passado, pode ser como achar melhor. E colocar ali a taurina para justamente melhorar o foco e a concentração nesse período aí de desenvolvimento de conteúdo, enfim, no trabalho. Para quem está prestando vestibular, eu acho que seria muito legal fazer isso, porque adolescente ali naquela fase tem muito sono, né? Total. Então, é interessante associar. E aí também tem outras coisas que ela faz, que é muito interessante, que é melhorar a síntese de sais biliares, por exemplo. Então, a gente melhora a questão também de digestão para emulsificar gorduras. A taurina, ela realmente é um aminoácido, que nem eu brinquei lá no início, ela é onipresente, ela realmente está em vários tecidos e ela consegue fazer reações diversas no corpo todo. Então, vale muito aí ter um olhar de mais cuidado com relação à taurina. E aí... Aproveitando só essa deixa, a taurina é tão maravilhosa, cheia de coisas, que a gente vai ter uma live só para falar de taurina. Então, já vou deixar a deixa aqui da semana que vem com a doutora Denise Mádio Carreiro, uma nutricionista também incrível, que vai falar sobre vários benefícios que a taurina tem na saúde, desde crianças, idosos. Então, depois a gente passa os dados. Última pergunta da taurina, Rê. Para quem treina, faz exercício físico, por que ela é tão famosa no meio dos atletas? Então, justamente por isso. Normalmente, os atletas, eles tomam os pré-treinos, né? Que são a base de cafeína, são energéticos. Só que acontece, às vezes, você tomar um energético um pouco mais forte, você fica descompensado. E a taurina, ela consegue trazer o equilíbrio dessa descompensação com relação a você se concentrar. Porque de nada adianta você desenvolver uma atividade física com muita energia e não saber usar ela. Perfeito. Então, é muito interessante você associar o efeito energético, né, de um pré-treino com uma taurina, uns 20, 30 minutos antes do treino, já é o suficiente para a gente ter uma resposta positiva. E claro, teria que ajustar a dosagem, né? Cada pessoa vai ter uma necessidade de dosagem diferente. A gente não pode aqui orientar o uso de dose, mas é interessante que vá testando e a Nutri vá vendo o que fica melhor ali com relação a essa dosagem para cada pessoa. Tá. Antes de você passar para o próximo, tem uma pergunta aqui da Sil, quando você falou do magnésio, a gente falou do magnésio quelado, ela comentou sobre taurato de magnésio e lisinato de magnésio. São
São outras formas de apresentação? São outras formas de magnésio quelado, Perfeito. que também são com aminoácidos. Então, vai acontecer a mesma reação. Vai chegar no intestino, vai ter uma facilidade de absorção, e aí vai sobrar um aminoácido para cá e um magnésio para cá, o que é ótimo. Então, se for o magnésio lisina, a gente vai ter o magnésio e vai ter a lisina. Então, independente de como que ele é quelado, independente do aminoácido, claro, cada aminoácido vai ter uma função diferente, né? Mas a gente vai ter uma ação dupla, o que é muito legal. É como se fosse uma associação de nutrientes, mas que já vem desse jeito, já é automática, né? Perfeito. E aqui a gente tem o zinco, o picolinato de zinco, que também é uma forma mais biodisponível, que é aquela função que eu falei, que é o suplemento isolado em si, né? Então, não está associado com outras vitaminas nem minerais, porque daqui a pouco pode ser que realmente o paciente precise só de zinco. Agora, o zinco está bem em alta por conta da questão do vírus, né? Do coronavírus, então é uma opção aí de se pensar com relação ao uso para melhorar a imunidade. O zinco está envolvido em inúmeras reações dentro do corpo, questão antioxidante dele, questão estrutural, enzimática, enfim, tem milhares de funções aí diferentes, e uma delas é essa questão de melhora do sistema imunológico. Então, é uma boa opção para a gente pensar. Magnésio, a gente já falou no modo dele de zinco. Tem perguntinha do zinco, Rê, que mandaram. Se o zinco ele tem benefícios para pele, cabelo e unhas, para a parte da beleza? Sim. O zinco, ele tem esse efeito também de estar ligado a estruturas corporais. Então, tudo que tem a ver com estrutura, então, a parte de pele, estrutura de cabelo, a unha, o zinco, ele tá naquela reação enzimática ali extremamente importante. Então, quando a gente pensa num composto para parte de beleza, da parte estética, é muito legal a gente pensar em zinco, em silício, em colágeno, vitaminas do complexo B, dá para a gente pensar numa metionina, dá para a gente pensar num NAC, dá para pensar em várias coisas, né? Quanto mais a gente pensar como que aquela estrutura é feita, o que que ela precisa de nutriente, a gente conseguir colocar dentro de um determinado suplemento, melhor. Obviamente que não precisa, né, trazer 300 coisas juntas ao mesmo tempo, tem coisas que 2, 3 coisas isoladas ali, isoladas não, associadas, já são o suficientes para causar o efeito de estimular o corpo também a produzir. O colágeno funciona muito assim, né? O colágeno a gente toma e tem 2 vias que ele pode funcionar. Uma via é quando os aminoácidos caem na corrente sanguínea, é uma questão de imunológica. Então, o corpo, ele viu, né, que a gente tem aminoácidos soltos, e esses aminoácidos são de estruturas corporais, pele, cabelo, unha, estrutura osteoarticular, e aí ele entende que aquela região está sendo degradada. E aí ele faz o efeito contrário. Bom, esses aminoácidos estão soltos na corrente sanguínea, estão sendo degradados, eu estou perdendo estrutura. Eu vou lá e vou produzir mais estrutura. Esse é um dos modos como a gente entende a função do colágeno. A outra função do colágeno é que sim, quando a gente tem ali uma biodisponibilidade de nutrientes específicos para formar aquela estrutura, eu vou conseguir mais facilmente pegar aqueles nutrientes e direcionar para lá. É a mesma coisa quando eu tomo um suplemento para osso, né? Então, vai ter o magnésio, vai ter o bório, vai ter o cálcio, vai ter a vitamina D. Meu corpo vai entender que aquilo forma osso e vai formar osso. É um jeito da gente pensar e é um jeito que o corpo funciona. Colágeno é a mesma coisa. Pode ser por uma rota imunológica e pode ser por uma rota de disponibilidade de nutrientes que acabam formando aquela estrutura. Perfeito. Obrigada. Certo? E aí a gente tem um triozinho aqui bem legal, só para mostrar para vocês que a questão de como a gente pode pensar a nível de ômega 3. Nem preciso falar da questão de certificação de ômega 3, isso para todos os ômegas no mercado é importante a gente cuidar para que ele não esteja contaminado por metal pesado, né? E a questão de dosagem, que é uma coisa muito legal que a gente cuida, né, nós nutricionistas, na hora de prescrever, que é como que vem essa fração de EPA e DHA, que é a mais interessante para a gente dentro do ômega 3.
Então, o que eu quero para o meu paciente? Vai depender o que o meu paciente tem. Ah, meu paciente está inflamado, então será que não é melhor eu pegar um EPA e um DHA nessa proporção aqui de 800, 150? Ah, o meu paciente é um paciente idoso, é um paciente gestante. Será que não é melhor eu pegar um EPA que tem um pouco mais, um ômega que tem um pouco mais de DHA? Ah, eu quero Por quê? juntar a vitamina Por D. que é importante para a gestante pegar esse ômega com DHA e EPA? Então, para a gestante, um período gestacional é interessante por conta de desenvolvimento de sistema nervoso central do bebê. Que legal. Então, se eu quero que ele desenvolva a parte cognitiva, né, a parte de neurônios, a gente precisa pensar numa fração maior de DHA. Então, talvez seja interessante a gente ter o DHA um pouco mais presente ali naquele ômega 3, pensando que sempre é importante também a gente pensar em um pouquinho de EPA para tornar esse DHA mais biodisponível. Então, a gente consegue ter essa junção ali no super DHA da Douglas. E o contrário também a gente consegue. Se o paciente é um paciente inflamado, a fração EPA é muito mais interessante do que a gente associar só ao DHA. E a gente tem um outro ali, que é a junção, um triozinho muito bacana, que é a junção de vitamina D3, o EPA e o DHA em proporções mais dentro de um padrão comum que a gente acaba utilizando. Olha Então, que é um legal, jeito de já 1.000 tomar... unidades de vitamina D que tem nesse, então você está super sendo adequado para uma boa manutenção. Isso, para um processo de manutenção seria muito interessante. E se vai depender se o paciente vai tomar 1 ou 2 cápsulas por dia, dependendo da necessidade dele. Então, isso é conforme for o objetivo que a nutricionista gostaria de chegar com relação às dosagens. Então, vai depender. Tá, perfeito. Aí, a gente, só para mostrar aqui, ó, a questão de junção inteligente também, a gente tem um Join, que é um suplemento para a questão osteoarticular, pensando que tem um MSM, né, um metilsulfonilmetano, uma arginina, que é um aminoácido, prolina, glicina, que formam, esses 3 aminoácidos são os principais aminoácidos do colágeno, né, a gente consegue formar de forma mais fácil essa estrutura, e, na verdade, eles são os componentes dessa estrutura tridimensional do colágeno, e a gente tem também um pouco de manganês e queratina biodisponível. Então, é justamente esse papo que a gente está tendo com relação à suplementação desde o princípio, assim. É como pensar em suplementos que sejam inteligentes e por que eles são feitos dessa forma e pensados dessa forma. Eu quero conseguir ter a melhor absorção, o melhor efeito, sem ter um mundo de aditivos artificiais ali dentro. Então, eu acho que isso exemplifica bem o que a gente está falando desde o princípio. Aí a gente tem um outro aqui só para mostrar também, que também é essa questão osteoarticular. Aí, ó, só para vocês darem uma olhada, uma vitamina D3, um cálcio, um fósforo, um magnésio. Aqui a gente tem um colágeno, um cálcio quelado com colágeno. Olha que maravilhoso. Conseguem ver? Sim. A gente tem também um perfil de lipídio aqui biodisponível, padronizado. A gente tem o boro. Olha só, vitamina K. É uma K2, da família da menaquinona, MK7. Então, assim, são coisas que são de propósito, estão ali porque tem um motivo, foram associadas justamente para colaborar e potencializar um resultado. E assim, a gente vai trazendo esses exemplos do que a gente está falando até aqui. Esse aqui é um complexo B, que é aquilo que a gente estava falando, ó. Uma HCl de tiamina, riboflavina, niacinamida, piridoxal 5-fosfato, um L-metilfolato, uma metilcobalamina. Então, é o complexo B já na forma biodisponível. E aqui, só para vocês verem, não dá muito problema, mas só para entenderem o que é um polivitamínico, que foi cuidado do início ao fim. Tem muitos ingredientes aqui dentro, ele realmente é um polivitamínico, mas se vocês conseguirem enxergar, são todos na forma ativa. E a gente tem, por exemplo, espirulina, clorela, tudo orgânico, sabe? Tem um cuidado com relação à introdução de ativos. A gente tem um grupo ali também de antioxidantes orgânicos. Tem várias coisas que são associadas além das vitaminas e minerais, como as próprias enzimas, a papaina, a bromelina.
Então, são várias coisas que facilitam o uso do paciente se for o perfil de usar um polivitamínico, né? Um produto que tem vários ingredientes ao mesmo tempo. Quando se faz isso, se pensa no que está sendo colocado e na proporção de dosagem que está sendo colocada também. Inclusive, só para colocar uma observação, essa fórmula Ultra Preventive 10 é uma fórmula que foi muito premiada lá nos Estados Unidos, eles ganharam o reconhecimento, porque realmente é uma fórmula bem diferenciada, muito completa e com resultados incríveis também. Bom, eu acho que quando a gente fala de um polivitamínico, não tem nada que se compare a esse tipo de estrutura aqui com o que a gente consegue ter dentro do Brasil. Primeiro que a gente não consegue trazer nesse nível, né, por conta da legislação. E segundo, assim, pela forma com que ela foi pensada. Bom, se é para trazer um polivitamínico, vamos trazer um polivitamínico dos bons. E aí você vai olhar cada ingrediente e você não acredita, né? Na forma que ela está ali disponível, dispersa, nas dosagens que foram colocadas, pensando que uma pode depletar a outra, então fazer a proporção correta dessas dosagens, isso é muito interessante. E aí, além do cuidado de a gente colocar extratos que sejam orgânicos e padronizados também. Tá? Uma pergunta, quem escolhe um polivitamínico, multivitamínico, não sei como é que a gente fala, nesse perfil, o ideal é tomar de manhã, na hora do almoço ou à noite? Com essas quantidades, com essas, enfim, distribuição de vitaminas? O ideal é que, assim, como vem bastante coisa junto, e aquilo foi pensado para que uma coisa não acabe depletando a outra, e as dosagens, é interessante cuidar para não colocar junto de uma refeição específica. Então, se eu vou ter que tomar numa dosagem que eu vou fracionar, por exemplo, é importante colocar entre as refeições esse polivitamínico. Claro, isso é uma sugestão minha particular, e isso pode mudar dependendo do paciente e da necessidade desse paciente. Mas, assim, de forma geral, aquele suplemento ele foi pensado para estar naquelas proporções, terem aquelas dosagens, certo? Se eu for associar ele com outras coisas ao mesmo tempo, eu posso fazer com que o processo absortivo, por um lado, até melhore alguns, mas prejudique muitos outros. Pode emulsificar no bolo fecal, pode eu não conseguir aproveitar ele totalmente. Então, quando é um polivitamínico, assim, nessa magnitude, é interessante a gente tentar achar um meio termo ali, né? Um espaçozinho para a gente introduzir. Mas isso vai muito também de critério da nutricionista, isso vai muito do protocolo da dieta. Cada caso é um caso. Perfeito, pode continuar. E aí a gente tem ali, só para a gente conseguir já finalizar, estamos no penúltimo, o Colostoferrin, que para mim ele é lindo, porque eu não sei se as meninas que estão acompanhando, meninas e meninos, né, conseguem perceber justamente a formação desse suplemento com relação à questão de imunidade. Então, a gente tem o colostro ali, 30% desse colostro é IgG, imunoglobulina. Então, essa é uma imunoglobulina super potente para reforçar o sistema imunológico. E ela é associada com a lactoferrina, que é a forma com que o ferro está ligado na lactose. Nesse caso, extremamente benéfica, porque a gente tem uma absorção dela muito eficaz e ela também... Eita. Tudo bem. Piscou. Não tem problema. Não sei mexer. Não tem problema. E aí, o que acontece? A gente tem duas ações para a questão extremamente imunológica ali, com relação a imunoglobulinas. A ação da lactoferrina e a ação do colostro. Então, a gente está potencializando esse efeito imunológico. Lembrando que essa IgG a gente consegue ter no leite materno, né? Quando a gente é amamentado. Então, é um jeito da gente reforçar o sistema imunológico muito similar para trazer esse benefício aí, principalmente nessa época que a gente está. Então, a inteligência de associar as duas coisas num suplemento, pensando também em colocar a inulina, que é uma fonte de fibra, né, um prebiótico, e tem o Lactobacillus acidófilos aqui,
também para potencializar essa fórmula. Não é o objetivo principal, o lactobacillus, mas ele está ali associado para melhorar a eficácia desse suplemento a nível de imunidade. Arabinogalactan também é uma fonte de fibra. Então, a gente tem fibra, a gente tem o pré-biótico, a gente tem probiótico e a gente tem a lactoferrina e o colostro que melhoram a questão imunológica. Então, é um suplemento que está pensando no intestino, fermentar bactérias que são gram-positivas e também facilitar a absorção dessa lactoferrina e desse colostro através do intestino para aumentar o sistema imunológico, coisa que as fibras também fazem e coisa que as cepas, né, de bactérias também conseguem fazer. Então, é entender a conjuntura dos fatos para a gente saber que um suplemento tem qualidade através do que foi pensado e idealizado por trás dele. Que interessante essa combinação, né? Muito, a gente não tem nada parecido aqui no Brasil. E qual que é o horário ideal para tomar esse suplemento? Esse suplemento, assim, de forma geral, os probióticos é interessante que sempre seja em jejum. Então, a gente tem um pouco de probiótico aqui. A lactoferrina também, assim como o colostro. Então, nunca associar com refeições, tá? Porque antes a gente de dormir, pode ter legal? Antes de dormir? Antes de dormir é uma opção, mas eu sempre gosto de recomendar, no início, pelo menos na primeira ou segunda semana, na parte da manhã. Porque como tem fibra e tem lactobacilo, tem probiótico, pode dar um pouquinho de desconforto abdominal, um pouquinho de gases, alguma coisa assim inicial. Depois, isso tende a se adaptar. Então, para quem for iniciar, tomar à noite talvez não seja tão interessante, porque pode incomodar para dormir. Então, espera adaptar primeiro, 1, 2, 3, 5 dias. Resolveu, se sentiu bem, se achar melhor trazer para a noite, pode, sem problema nenhum. Então, só no início talvez seja mais interessante na parte da manhã. Se tiver um pouco de gases, o paciente vai andar, vai se locomover, vai conseguir fazer com que esse processo seja mais fácil para ser eliminado, né? Tá. E aí a gente tem a melatonina, que eu sei que você é fãzona. Eu sou super fã da melatonina e eu descobri que ela não é só boa para dormir. Ela tem outros benefícios que são fantásticos, né? Eu vou te contar que eu, particularmente, quando tomo a melatonina, eu lembro dos meus sonhos. Não sei. Eu sonho feliz, eu tenho um sonho feliz. É normal isso? Eu fiquei me questionando. Bom, lembrar do sonho pode ser bom, pode ser ruim, né? Às vezes o sonho não é tão bom assim, mas enfim, não vamos entrar no caso. Não. Mas assim, por que a melatonina é legal? Pensando que a função dela é melhorar a qualidade de sono, né? Então, assim, ela tem esse efeito de melhorar a qualidade do sono, e talvez seja por isso que você lembre um pouco mais dos sonhos. Mas vamos entender, se eu tenho uma boa noite de sono, eu estou regulando várias coisas ao mesmo tempo, né, sabe? Então, se eu tenho uma melhora da minha qualidade do sono, se eu tenho um sono zen, né, de melhor intensidade, se eu consigo fazer os processos todos que meu corpo precisa, porque se dormir não fosse importante, a gente não passaria 1/3 da vida dormindo, Lógico, certo? Então, é como colocar o celular no carregador. A gente precisa ter aquele momento de recarga, de fazer processo metabólico, de excreção, de limpeza, de regeneração. A gente precisa de um monte de outras coisas que vão acontecendo enquanto a gente dorme. Então, a gente precisa pensar que os hormônios são regulados nesse período também. A gente precisa pensar que a parte de detoxificação acontece à noite também. Tem várias coisas que acontecem no período da noite. Quando eu tenho um sono de qualidade, eu consigo melhorar um monte de outras coisas, inclusive melhorar a resposta da minha dieta, a resposta do meu emagrecimento, diminuir o meu cortisol e a minha adrenalina em momentos que eu não quero que eles estejam altos, né? Porque esses hormônios são importantes, mas não sempre, não precisam estar altos o dia todo e não devem estar altos, né? Durante o dia inteiro. Tem momentos que eles precisam ter um pouco mais de pico, mas eu preciso entender que se eu não tenho uma boa noite de sono, eu não tenho uma melhora desses processos de regulação hormonal. Então, talvez eu não tenha uma boa hipertrofia, se eu estou indo na academia para aumentar a massa muscular. Se eu não dormir direito, eu não consigo ter uma boa função dos hormônios, por exemplo, como a insulina e glucagon. Eu não consigo ter um bom resultado com relação à questão da minha fase, que eu entro lá que a mulher entra na menopausa, por exemplo.
Então, assim, o sono acaba acarretando num monte de questões que são extremamente importantes. Então, quando a gente pensa em melatonina, a gente não está pensando só que ela vai melhorar meu sono, não. Eu estou pensando em um monte de coisas que estão envolvidas por trás dessa qualidade do sono. Por isso que a melatonina é tão interessante assim. Ou seja, não Diferente da gente já introduzir um fármaco que vai criar uma dependência, porque não consegue dormir, porque não consegue ter aquele gatilho do sono. Então, assim, precisa, obviamente, ser orientado por um médico, precisa estar de acordo com a dosagem, né? Precisa ser avaliado isso. É interessante que não se saia tomando sem orientação, mas pensando que existem formas e jeitos e maneiras que a gente pode utilizar a suplementação em prol da melhora com relação a alguns resultados, sem que se desespere e vá já logo de imediato para um fármaco, por exemplo. Tá. Tem uma pessoa fazendo uma pergunta se quem está amamentando também pode tomar a melatonina. Então, essa questão da melatonina é muito específica. Primeiro, por ser um período de amamentação. E segundo, que assim, a melatonina ela tem que ser orientada por um médico. Tá. E adequada dentro das necessidades com relação à dosagem. Então, eu prefiro não dar a minha opinião com relação a essa questão, justamente porque a orientação tem que vir de um profissional que possa prescrever a melatonina aqui dentro do Brasil. Então, são duas questões bem complicadas, por ser uma pessoa que está amamentando, possivelmente amamentando, e por ser a melatonina não poder ser prescrita por uma nutricionista. Então, vamos deixar para os médicos responderem isso num outro momento. Tá, engraçado que a melatonina, eu, por exemplo, não tenho o menor problema para dormir, mas eu mesmo assim tomo e acho que ela cai super bem. Ela tem uma conexão com a glândula pineal, de descalcificar a glândula pineal, não tem? Que eu acho que é a nossa conexão. Ela está envolvida em vários processos. Então, a gente tem que pensar que nenhum nutriente acaba tendo uma resposta positiva para uma coisa só. E um nutriente também não faz milagre para tudo. Normalmente as rotas, né, os resultados metabólicos acontecem independente de várias outras reações, que foi aquilo que eu falei da questão da redução de uma vitamina até chegar no formato ativo. Então, assim, a melatonina está envolvida em várias questões, por exemplo, assim como a taurina está envolvida em várias questões, assim como a gente pode pensar em outras coisas tantas que estão envolvidas em várias outras coisas. Então, assim, especificamente, a gente pode pensar em associar ela juntamente com outras questões para trazer ainda mais benefício, pode associar, pode individualizar ela para trazer um benefício específico, vai depender muito de como que é a necessidade daquele paciente para aquele determinado momento. Tá bom. Então, a gente tem que pensar que o suplemento ele não faz milagre, mas se bem orientado, ele pode ajudar e muito a qualidade de vida de quem está utilizando. Independente de faixa etária, independente de atividade que desenvolva, a gente pode sempre pensar em algum benefício nesse sentido. Ótimo. Dúvidas? Não, eu tenho algumas perguntas, mas acho que eu vou esperar você dar continuidade. Que tal? Então, aqui já foi. Posso fazer então umas perguntas que as pessoas têm enviado? Tem uma aqui que quais são os suplementos ideais para mulheres que estão na menopausa e fazem reposição hormonal, né? Para dar disposição, melhora do sono, para quem pratica esporte. Existe uma orientação específica para disposição para quem está nesse período? Ou é uma avaliação? Como é que funciona isso? Para quem está na menopausa. Esse período de menopausa é bastante complexo, sabe? Então, assim, é muito individual de cada mulher. Cada mulher passa por esse período de uma forma diferente, tem depressões, né, nutricionais diferentes. Então, nesse caso específico, a gente fica muito difícil apontar um suplemento X ou Y para a gente poder, né, orientar alguma coisa nesse sentido. A gente nem poderia fazer isso aqui, mas enfim,
como uma sugestão, fica muito complexo, porque a gente não sabe como que estão os exames dessa paciente, se a taxa hormonal dela também está prejudicada e que ponto essa taxa hormonal está prejudicada, quais são os outros sintomas, se ela se hidrata bem, se o intestino funciona. Então, precisaria ter realmente um respaldo maior com relação ao feedback dessa paciente para a gente poder ir mais certeiro no caminho que a gente vai direcionar ela. Entendi, porque cada caso é um caso, cada pessoa reage de uma forma diferente à menopausa, essa questão hormonal. E a menopausa, normalmente ela é bastante complexa. O buraco é muito mais embaixo para a gente conseguir tratar essa paciente, né? Muitas vezes. Quando a gente fala de disposição, existe uma associação com probióticos? Porque eu vejo que a gente ainda não falou de probióticos, e probióticos, eles são, né, dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro, então tem uma questão aí de trabalhar bem a função intestinal, suplementar probióticos, e isso sim pode gerar uma disposição diferente na pessoa, não só a pessoa que está na menopausa, mas todas as pessoas. Sim, de forma geral, o probiótico ele pode ser super bem-vindo para a gente conseguir melhorar a qualidade da microbiota intestinal, né? A parte do intestino ali. A gente pode entender que várias coisas acabam dificultando a permeabilidade intestinal, né? O que é a permeabilidade intestinal? É a facilidade que a gente tem de atravessar nutrientes pela barreira do intestino e cair na corrente sanguínea. Então, a gente pode não mastigar direito a comida e ela cair inteira e eu acabar desregulando o crescimento bacteriano. Eu posso ter um consumo de carne muito grande, por exemplo, e eu produzir mais bactérias proteolíticas e isso é extremamente negativo. Aí eu desregulo a produção de bactéria do intestino de novo. Eu posso ser um paciente bariátrico, né? Que tem uma necessidade muito específica, e aí, pelo fato de ter perdido peso muito rápido, eu também desregulei a questão da microbiota, eu troco a alimentação muito rápido, eu perco peso muito rápido. Várias questões podem alterar permeabilidade intestinal, diminuir a altura das vilosidades do intestino que a gente tem lá, que são importantíssimas para absorver de forma efetiva os nutrientes. Então, quanto mais eu tenho os vilos, né, que são realmente ali, ó, bem bonitinhos, né, e eu tenho um encurtamento, um achatamento desses vilos, eu tenho dificuldade de absorver nutrientes. Então, assim, o intestino, ele pode ter várias questões que prejudicam a função dele de forma integral. E aí, quando a gente pensa em probiótico, a gente quer o quê? Trazer esse equilíbrio bacteriano de novo, de volta. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de introduzir essas bactérias nesse intestino que ele tá todo ferrado. Então, assim, no início precisa ser aos poucos, numa dosagem menor. A gente acabar introduzindo uma quantidade de cepa também mais isolada, né? Para que a gente não crie o SIBO, que é o crescimento bacteriano desordenado ali. E quem sabe até pensar ou em começar pelo módulo de fibras ou um probiótico com fibras, para que a gente consiga fazer que o próprio crescimento das bactérias daquele ser cresça, aí estabilize um pouco mais e a gente entre também com o probiótico numa dosagem maior. E aí a gente pode ir evoluindo para dosagens maiores e pode ir mudando as cepas a cada 6 meses, 4 meses, vai depender do caso também. O ideal é que esse paciente use no mínimo de 15 a 20 dias o probiótico. Não adianta tomar numa semana e achar que vai fazer resultado. Pode tomar para sempre? O que é essa? Pode tomar probiótico para sempre? Olha, dependendo do caso, talvez seja necessário. Se é aquele paciente que ele tem uma genética para ter uma microbiota constipada, para que ele não consiga ter absorção de nutrientes de forma adequada, talvez ele tenha que fazer ciclos por uma vida inteira. E se a pessoa é normal, regulada e toma probiótico porque acha legal? É bom ficar trocando o tipo do probiótico, esperar um pouco, dar um tempo, espaçar? Então, a gente tem que pensar que probiótico é uma coisa que também precisa ter orientação, né, adequada.
porque se você usa uma cepa só por muito tempo, você pode causar um desequilíbrio naquela microbiota. Se você Tá, daqui a pouco usa uma quantidade muito grande por muito tempo, você pode causar o SIBO. Então, tem tá, que ter coisas que tem que ter cuidado, por mais que tá. sejam bactérias que são positivas, foram estudadas, são padronizadas ali dentro, a gente precisa ter um cuidado na hora de usar. Então, precisa ter orientação nutricional do início ao fim, assim, fazer o ciclo certinho, né, conforme a nutricionista mandar, trocar o tipo da cepa, mudar a Tá. quantidade também é importante. Então, às vezes toma um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo de qual que é o objetivo que quer alcançar ali. Mas pensando em melhora de microbiota intestinal, sensacional e com certeza é fundamental para a gente conseguir chegar num emagrecimento mais rápido, numa qualidade de sono melhor, a gente conseguir fazer com que absorva vitaminas, né, e minerais de forma Aham. mais potente, porque tem muito isso. Se eu tenho uma velocidade achatada, se eu tenho uma intolerância à lactose, se eu tenho, sei lá, eu sou celíaca, eu tenho realmente um problema inflamatório a nível de intestino. A Uhum. minha parede intestinal, ela não está saudável. Se ela não está saudável, tem muita toxina passando por essa barreira e também eu tenho uma dificuldade de converter essas vitaminas e minerais na forma biodisponível para eu conseguir utilizar metabolicamente elas falando. Então, assim, quanto mais saudável o meu intestino for, quanto mais legal a minha dieta tiver, se eu me hidratar bonitinha, eu consigo ter uma otimização desse processo todo fisiológico para que eu consiga trazer o resultado e benefício esperado. Perfeito. E o horário ideal para tomar o probiótico? O horário ideal é sempre naquele momento que você não tem uma refeição próxima. Perfeito. Então, pode ser qualquer horário, de novo. O ideal é que a gente comece pela parte da manhã, pelo desconforto que eu falei, que pode causar. Então, se eu estou iniciando, né, eu nunca tomei o probiótico, é interessante que eu tome de manhã em jejum. Tá. Acordei, tomo o probiótico. E pode tomar café preto junto? Só café Não, preto? toma Não. sozinho. Não. Durante quanto tempo? Até você sentir que tá tudo bem. Então, Ah, eu tá. tomei 3, 4 dias, tá tudo bem, não senti desconforto, não tive distensão, eu posso trazer ele para a parte da noite. E Tá. aí, se para mim para a noite fica melhor, mais confortável, não tem problema. Lembrando que probiótico é sempre de estômago vazio, não pode ser Tá. próximo de refeição. Senão eu Que é, emulsifico as bactérias no meu bolo fecal e vou eliminar o probiótico que eu comprei. Então não tem Sim. graça, né? A gente colocar o probiótico. o que você acha? Meia hora, uma hora, pelo menos, longe da refeição? Meia hora já é o suficiente, 30, 40 minutos já é o suficiente para você tomar. Agora, se você se alimentou e vai tomar, aí é interessante esperar mais tempo. Aí, por volta de 1h30, 2 horas, dependendo de Do como foi tipo aquela de refeição. Se foi comida. uma refeição mais pesada, se tinha proteína junto, aí a gente espera um pouco mais. Joga pra noite. Bota ali antes de dormir, tá tudo certo. Exato, exato. Toma junto com colágeno que vai dar tudo bem. Bota o colágeno pra noite, magnésio pra noite, probiótico pra noite, melatonina pra noite. Já entendi como funciona. Rê, tem Faz pergunta um aqui. coquetel molotov ali e tá tudo certo. Rê, tem pergunta aqui para você. Comente sobre suplementação para diabéticos. Então, para diabético, a gente pode pensar no picolinato de cromo, que é uma coisa muito interessante. É barato, é acessível, tem muito suplemento de picolinato de cromo no mercado. A gente tem uma opção que é biodisponível. Então, daria para a gente pensar para regular a questão da glicemia nesse diabético com picolinato de cromo. É uma coisa simples, é uma coisa barata, fácil e sem grandes efeitos adversos, assim, que vá causar problemáticas mais profundas. Então, para quem está querendo controlar a glicemia, um picolinato de cromo 15, 20 minutos antes das refeições ajuda a absorver melhor a glicose. Então, a glicose vai sair do sangue e vai conseguir entrar dentro da célula pelo receptorzinho lá. E aí a gente vai ter essa ajuda associada à insulina
por conta do cromo. O cromo consegue facilitar essa entrada da glicose dentro da célula. E aí, quem sabe, a gente pode ajudar uma pessoa que seja pré-diabética ou até mesmo um diabético já instalado a controlar a curva de glicemia ao longo do dia. Esse é um dos fatores que a gente pode utilizar. Tem extratos de planta que a gente pode utilizar também. Enfim, tem várias questões que a gente pode pensar para associar no tratamento do diabetes. Tá. Fizeram uma outra pergunta que eu achava que era sobre a amamentação, que eu achava que era melatonina, mas qual foi a vitamina que que está no slide anterior? É o colostoferrin, né? Isso. Então a pergunta é essa: para quem está amamentando, se pode ou não ingerir? A princípio não teria nenhuma problemática que eu consiga pensar agora, tá? Justamente por quê? Porque você vai estar potencializando essa questão da produção de imunoglobulinas que já estão existentes ali no leite materno. Pensando na própria lactoferrina, você vai biodisponibilizar ainda mais o ferro nesse processo gestacional e durante a gravidez seria muito interessante a gente também pensar. Só teria que ver se isso não vai causar desconforto nela e no bebê, essa fórmula, por conta da fibra e do probiótico estarem juntos. Porque como ela tem pouco espaçamento no abdômen, né? Ela tá amamentando, né? Amamentando, Então, nesse caso da amamentação, a gente só tem que ver se isso não vai causar desconforto no bebê por conta da fibra e do probiótico. Por conta de cólica, distensão. Então, talvez nesse sentido não seja o mais adequado para não causar isso. Mas não por uma questão de... Não acho que por uma questão de... Se alguém tiver aí ouvindo e quiser também dar o seu posicionamento com relação a isso, por favor, fica à vontade. Quando a gente, voltando um pouco ao probiótico, quando a gente fala do probiótico, existe uma relação da disposição da pessoa, né? Porque funciona o intestino e a pessoa ela fica mais disposta. Eu não sei. Eu acho que existe essa. Eu acho que probiótico seria uma coisa que todo mundo deveria tomar, manipular, enfim. Probiótico, melatonina, taurina, são os meus queridinhos. Então, essa questão de você se sentir mais ativo, mais disposto falou, mesmo, né? Mais disposto, pode acontecer principalmente dependendo do tipo da cepa que você está usando, né? Então, a gente sabe que dependendo da cepa que você utiliza, você melhora o cognitivo, melhora a disposição, faz desintoxicação, melhora a função da insulina. Tem várias coisas que são benéficas e que normalmente a gente não pensa, principalmente o paciente não pensa nos efeitos positivos do todo, assim. Então, muitas vezes a gente dá o probiótico dizendo que vai melhorar o intestino, mas o paciente não consegue alcançar que isso vai melhorar o sistema nervoso central, não consegue alcançar que vai melhorar, de repente, uma possível depressão que ele tenha, que vai melhorar, sei lá, um pouco mais de gordura no fígado, né? A esteatose é muito comum hoje em dia. Então, tem várias coisas que o probiótico pode, por cadeia, melhorar. Então, talvez essa sensação realmente de estar mais disposta, sim, pode ser pelo efeito do próprio probiótico. Até porque você também acaba, dependendo da cepa, da associação que você está utilizando, você produz mais triptofano no intestino, e isso vai até o sistema nervoso central e te deixa uma vibe mais que diazinho bom, sabe? Então, tem várias coisas que podem acontecer em detrimento do uso do probiótico. Mais uma perguntinha aqui, Rê. Tem uma pessoa que falou que tem uma alimentação baseada em ovo, consome bastante ovo, e se existe alguma vitamina que não cai bem quando associada ao ovo, ou tudo vai certo, tudo vai bem com o ovo? Tem que ver quanto de ovo essa pessoa consome, né? Qual é a quantidade disso, até para ver se realmente ela não está excedendo uma quantidade de proteína por quilograma de peso, se daqui a pouco o volume de gordura dela, sei lá, não está muito exacerbado, porque tem gente que exagera
nada que é demais faz muito bem. Inclusive, tudo que é demais pode causar alguma reação alergênica no corpo. Então, teria que avaliar melhor essa quantidade do que é o bastante ovo que ela fala. E a nível de vitaminas, seria interessante pelas vitaminas lipossolúveis, né? A, D, E, K, elas são melhores absorvidas quando você tem uma ingestão de gordura mais acentuada. A D e a K. Prejudicar. A vitamina D e a K devem ser tomadas juntas? As lipossolúveis você precisa ter um pouco mais de gordura para elas conseguirem ser absorvidas, né? Tá. Então, e o que você considera gordura? Óleo de coco? Poderia ser um óleo de coco, poderia ser um azeite de oliva, poderia ser alguma gordura de oleaginosa. Então, refeições que são ricas em gorduras boas, que são gorduras positivas, abacate, amêndoas, um abacate, o próprio ovo. Dá para a gente pensar em coisas nesse sentido, a sardinha, enfim. Lembrando que os peixes que são enlatados, quem utiliza, é sempre interessante comprar, né, em óleo, não em água. Então, isso facilita muito a absorção de vitaminas lipossolúveis. Por isso que não é interessante aquela onda de suplementos que acabam fazendo que você elimine gordura nas fezes, né? Tem uns suplementos que foram muito famosos há uns anos atrás, que hoje não são mais recomendados, inclusive foram tirados do mercado, mas que acabam te dando esse efeito diarreico, né, mais seguido, e aí você acaba não conseguindo absorver vitaminas lipossolúveis, e aí você tem uma desnutrição nesse sentido. Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso, porque elas são extremamente importantes. E também tem que tomar cuidado com a dose, para que não sejam doses altas, né? Por exemplo, um paciente que perde peso muito rápido, o que acontece? Ele vai metabolizar essa gordura, né? Essa gordura vai ser metabolizada, vai passar pelo fígado. As vitaminas lipossolúveis, elas ficam armazenadas no tecido adiposo, assim como toxina, né? A gente tem gavetinhas lá no tecido adiposo que a gente vai guardando essas vitaminas lipossolúveis, porque a gente não consegue eliminar totalmente. E aí o que acontece? Quando você tem uma redução de peso muito rápida, eu estava conversando até esses dias com um amigo, você pode ter uma intoxicação hepática gravíssima. Então, isso é uma das coisas que o paciente bariátrico tem que cuidar muito, porque eu perco peso muito rápido, automaticamente essa gordura vai ser metabolizada pelo fígado, né, para a gente conseguir ter essa perda de peso, e todas as toxinas, as vitaminas lipossolúveis vão passar por essa metabolização hepática. E aí, se eu já tenho um fígado que está mais para lá do que para cá, as minhas enzimas já estão um pouquinho mais alteradas, eu posso realmente ter um dano muito severo a nível hepático. Então, o que a gente recomenda, né, para paciente bariátrico? A gente recomenda que nesse processo, né, durante o processo que ele já está se cuidando, vai fazer a cirurgia e vai começar a ter a perda de peso, que ele resguarde esse fígado dele com uma suplementação bem potente, metionina, complexo B, a gente pense num BCA, numa taurina, para segurar esse fígado dele, para que quando ele começar a perder e metabolizar essa gordura toda, passar a toxina pelo fígado, passar as vitaminas lipossolúveis que estão armazenadas ali naquele tecido, ele aguente bem. Só que nem sempre todo paciente faz esse protocolo de resguardo hepático, o que é uma problemática, e isso pode causar transtorno mais ali na frente. Mais uma perguntinha, Rê. Agora que a gente está nesse lockdown, o quanto de vitamina D é suficiente para tomar, para ter uma boa manutenção? E se além da suplementação da D, né, a quantidade, é necessário também tomar sol? Na questão da imunidade. A vitamina D, quantidade, claro que a nutricionista ela tem um teto que ela pode prescrever. Mas do médico, por exemplo, ele pode prescrever uma dose maior dependendo da necessidade do paciente. Então, a dosagem, ela sempre vai ser codependente do resultado do exame desse paciente. Tá. Então, se o paciente estiver abaixo de 30, o ideal é a gente suplementar. Entre 30 e 40 é aconselhável, né? E se a gente quiser realmente um sistema imunológico bem reforçado, a gente precisa pensar em 50, 60. Então, precisa verificar qual que é a dosagem no exame desse paciente para a gente conseguir entender qual é a necessidade de dosagem. Se vai fazer em bolo, se vai fazer diário, também tem isso. A gente pode recomendar que ele tome
num dia só, um dia sim, um dia não necessariamente a D precisa ser todo dia. Tá. Ou pode ser diário também, dependendo da dosagem. Se for uma dosagem menor, pode ser diário também para fazer manutenção. Então, a dose, ela é totalmente codependente do resultado do exame. Tá. E se pegar só o melhora, pode ser associado sem dúvida nenhuma, porque a gente potencializa o resultado, além de fazer bem para a qualidade da pele também. Claro que não estou falando em estarricar no sol, não é o objetivo, mas pegar um pouco de sol é interessante sim, para a gente estar somando estratégias aí. 10, 20 minutos por dia, nada mais do que isso, né? O interessante é pegar o sol no pico mesmo. Meio-dia, 1h? Ali por volta do sol a pino, onde Tá. o sol estiver mais alto, a gente ir lá e tentar colocar braço ou peito. Cabeça, né? Na cabeça parece que Cabeça, não sei te dizer, até pela questão da barreira do cabelo, né? Quanto que isso é efetivo. Mas deixar a pele um pouco exposta é sempre interessante, sim, para a gente tentar absorver. Aqui no sul é muito complicado, porque a gente não está próximo dos trópicos, então a gente já tem uma incidência de sol menor. E também tem o inverno agora, né? Que a gente está sempre vestido do pé à cabeça e quase não tem muito sol seguido, assim. Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver como é que estamos aqui. Se alguém tiver mais uma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Acho que não. Rê, super obrigada. Eu acho que foi ótimo. Se alguém tiver alguma pergunta depois, de novo, a gente está à total disposição. Manda para a gente por e-mail, por chat, por WhatsApp, por Telegram, como for. A gente está aqui para ajudar, para poder esclarecer, para ser o apoio nessa jornada de uma vida mais saudável, na busca de um equilíbrio. Tem tanto na alimentação, quanto na suplementação, quanto no estilo de vida. Então, contem com a gente para isso. Obrigada de coração, Rê, pela ótima aula. Os seus contatos estão aqui, né, Rê? O que é essa? Os seus contatos estão aqui também, se alguém precisar de tiver alguma dúvida, também coloquei no chat o @Langford e o nosso WhatsApp, caso alguém, enfim, tenham dúvidas, contem conosco para responder essas dúvidas. Exatamente. Semana que vem a gente tem outra live com a doutora Denise Madi Carreiro, também que vai ser super legal. Conto com a presença de todos, depois a gente manda o link para entrar, fazer o acesso. Mais uma vez, obrigada pelo tempo, foi ótimo aqui, extrapolando um pouquinho, mas eu acho que o papo estava tão interessante que faz parte. Queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês e passar um pouquinho dessa experiência nossa com relação a essa questão da suplementação. Agradecer a presença de todo mundo, agradecer quem tirou as dúvidas, mandou perguntas. Muito obrigada. E a gente realmente fica à disposição, a gente faz isso com muito carinho, é com muito amor que a gente está envolvida nessa prática de desenvolvimento e de trazer suplementos que sejam inteligentes. Então, abertos e à vontade para virem falar com a gente, para mandar dúvidas em box se precisar, a gente está disponível para isso. Então, queria deixar o meu carinho, agradecer, Soninha, pela oportunidade sempre. Sá, foi uma delícia falar contigo hoje, a gente poder fazer essa conversa. E fico à disposição de todo mundo, tá bom? Beijo. Super obrigada, e obrigada a todos, gente. Obrigadão. Obrigada. Tchau, até semana que vem. Boa noite, pessoal.